Olá, pessoal. Vamos hoje falar sobre o gráfico de autismo. E por que que hoje eu vou falar sobre o gráfico de crianças que têm problema de autismo? Às vezes, uma mãe vem se consultar e na mesa radiônica ou nas lâminas de pesquisa, por alguma razão, dependendo da conversa, da situação, claro, aponta um problema para a criança. Isso já aconteceu comigo, quando uma cliente apresentou a foto do filho. E naquela foto tinha uma luz branca muito forte, mas é outro assunto. Então, o curioso que eu venho trazer para vocês hoje é não a parte medicina terrena, mas a parte espiritual do autismo. Particularmente eu acho mais interessante, porque, veja bem, será que o autista tem esse problema porque ele se recusa a reencarnar? Outra, porque os pais, vamos dizer assim, têm um filho autista. É um problema de obsessão espiritual? Enfim, outra coisa também, muito interessante, no final do vídeo, eu passo vamos dizer assim, uma terapia, onde os pais possam, quando o filho estiver dormindo, falar perto do ouvido dele, né, próximo da cama, próximo ali umas mensagens positivas para que ela vá de encontro ao subconsciente e sirva como tratamento, ou amenizar até curar, mas a cura é uma outra situação. Vamos ao gráfico então. Esta é a minha lâmina do gráfico autista. Ela tem em cada raio uma afirmação que vem da parte física da medicina terrestre, mesclada com o lado espiritual, para saber se o problema da criança realmente é um problema de gestação, ou DNA, ou espiritual. Isso é importante também porque às vezes a criança tem um laudo do médico errado. Não é bem aquele tipo de autismo que a criança tem. Então, evidentemente, não vai fazer efeito. Também como antecipação de uma mãe que esteja desconfiada do comportamento do filho, ou que até durante a gestação ela esteja fazendo uma consulta e venha a descobrir através da radiestesia que o filho que ela vai ter vai nascer com esse problema. Então, já de antemão, vai se preparando da melhor forma possível desde do berço. Então, aqui tem as perguntas tradicionais. E tem aditadas com uma segunda hipótese, a espiritual, a obsessão espiritual ou problema de reencarnação. Isso é importante? Sim. E vamos ver por quê. Como eu falei, eu acho mais interessante pesquisar o lado espiritual do autismo
porque fica até mais fácil de compreender esse comportamento. Então, vejamos. Por que os pais têm um filho autista? Não se trata de um caso biológico. Os pais que recebem em seu lar um espírito com essa característica têm uma história pregressa que os une a essa situação. Em geral, estão bastante compromissados com esse espírito. As ligações dos pais com o filho costumam ter componentes tanto provacionais como expiatórios e de missão. Em cada caso, a situação tem nuances muito específicas, mas decorre de delicado e minucioso planejamento reencarnatório proposto pela espiritualidade superior. Uma pessoa portadora de comportamento autista traz essa peculiaridade de vidas anteriores. Qualquer característica psíquica mais expressiva, nós as construímos ao longo de nossa experiência. Essas características costumam estruturar no período vivenciado na espiritualidade, isto é, entre as reencarnações e durante a vida atual, incluindo a gestação. Mas será que um autista tem um problema cerebral ou espiritual? Segundo diversos autores, encarnados e desencarnados, o autista é uma expressão física cerebral decorrente de uma importante desarmonia espiritual. Já a causa espiritual do autismo é uma desarmonia ocasionada pela postura do espírito em se recusar insistentemente a reencarnar. Passo a fazer entender ou correlacionar a recusa persistente do espírito em reencarnar com os sintomas atuais de autismo. Como o espírito rejeita, não admitindo, em hipótese alguma, o renascimento, traz do seu comportamento um aspecto de estar ausente e não adaptado à realidade da vida. Uma das preposições de tratamento que se aplica em radiestesia é conversar com um autista quando ele está dormindo. É muito útil a conversação, desde que bem orientada, que se faz com o autista durante o sono. O pêndulo faz orientações que são captadas pelo inconsciente, espírito, pois é este quem está enfermo. A radiestesia faz compreender que as orientações dadas durante o sono são captadas pelo espírito. Durante o sono, o córtex cerebral, não atuando, dá espaço para que o radiestesista se comunique ou passe a técnica para os pais, diretamente com o espírito. Há alguns chakras ou centros de forças que podemos concentrar nossa ação ao conversarmos com o autista durante o sono. A ação é efetuada através do chakra frontal, enviando em pensamento uma energia luminosa, azul clara e brilhante, repetindo pensamentos objetivos, simples e curtos. Outro chakra seria o cardíaco, imaginando uma energia luminosa de cor rosa, envolvendo o coração do autista. O pêndulo recomenda alguma característica de conversação que deve ser efetuada com um autista durante o sono, cuja postura deve ser falar devagar e com pausa, demonstrar afetividade, provocar estímulos para a expressão de afetividade do autista, movimentar a energia que estimule o pensamento organizado. Passo a dar um exemplo concreto e didático para que se possa ou que os pais possam executar com eficácia este diálogo terapêutico. Assim se segue. Os pais podem repetir essas frases. Agora você vai sentir a energia do nosso amor. Sinta nosso amor entrando em você com esta energia. Sinta a energia do meu carinho. Você, fulano. Eu gosto de fulano. Eu amo fulano. Agora, continue falando. Você é capaz de amar.
Você é capaz de gostar das pessoas. Seu olhar vai dizer que você ama as pessoas.